eu queria ministrar, na verdade, sobre o pastorado feminino, sobre qual o papel da mulher cristã dentro da igreja. Só que, para que eu possa ir direto ao ponto, antes eu preciso falar de outras coisas também que são importantes. Eu creio que eu vou gastar aí pelo menos uns 3 domingos para falar sobre o papel da mulher na sociedade, principalmente em relação à igreja. E não tem como eu falar disso se eu não falar, em primeiro lugar, contra o feminismo, que é basicamente o que eu vou falar hoje. Você colocou ali? O tema da minha pregação hoje, né? O privilégio de ser mulher. Por mais que você talvez ache que não é, eu vou explicar para você que é mulher é uma privilegiada. Privilegiada tem privilégio de ter nascido assim, de Deus ter a concebido assim. Eu quero mostrar que histórica e biblicamente é assim que funciona. O privilégio de ser mulher. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 22. Aqui é basicamente a definição do que é uma família cristã. Você vai ver que é muito diferente do que muitos tentam colocar para nós, mas é nisso que nós acreditamos. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Olha que interessante, né? As mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. Não no sentido de venerar e adorar o marido, mas no sentido do respeito ao marido. A Bíblia diz que a mulher tem que sim ser submissa. E submissa você não precisa confundir com escravidão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Os dois têm um objetivo. E a mulher, como auxiliadora, está ali para ajudar o homem. É o que diz a palavra do Senhor. E qual que é o papel do homem? É o que diz no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o papel da esposa, da mulher, aquela que é casada, é óbvio, né? Diz que o papel dela é ser submissa ao marido como a Deus. A Escritura diz que o papel do marido, aquele homem que é casado, não é nada mais, nada menos do que, se preciso for, morrer pela esposa. Não diz que você tem que morrer pelos filhos, por uma causa, ainda que muitos morreram pelo Evangelho, mas se necessário for, a Escritura diz que o marido deve morrer pela esposa. E essa aqui é a definição básica na perspectiva cristã do papel do homem e do papel da mulher. E se você olhar historicamente, você vai ver que de fato sempre foi assim. Até o movimento feminista ganhar poder. Até o feminismo começar a despontar com sua pungência. Era dessa forma que funcionava. De fato, homens morriam pelas mulheres. Eu vou mostrar para você que biblicamente era assim, historicamente sempre foi assim. Se você foi educado em escola particular, escola pública, em faculdades do MEC, você é feminista e não sabe. Talvez você nunca leu Beth Friedan, Simone de Beauvoir, mas se você não tem o conhecimento a fundo do que é a fé cristã, pode ter certeza, você é feminista mesmo sem saber. E eu vou provar isso aqui para você. Uma vez fizeram uma experiência com macacos, né, os nossos ancestrais, segundo Darwin. Claro que isso é mentira. Mentira que é ancestrais. Fizeram uma experiência com macacos e fizeram basicamente o seguinte: colocaram 5 macacos dentro de uma jaula, colocaram uma escada e no topo da escada um cacho de banana. Então o que eles faziam? Quando um macaco subia, os cientistas pegavam um jato d'água, essa mangueira de bombeiro, e pá! Os macacos ficavam embaixo. Arrebentava com eles. O que acontecia? Quando aquele macaco descia, os outros 4 macacos mais quebrava eles na porrada. E então o outro macaco subia. Jato d'água naquele de baixo. Na hora que o infeliz descia, os outros 4 quebravam ele no meio de novo. Eles foram fazendo isso até eles tirarem o jato d'água. Não começaram mais. E começou a se repetir. O macaco subia. Na hora que ele descia, sem jato d'água, os outros quebravam ele na porrada. E então eles começaram a evoluir a pesquisa. Começaram a fazer assim, olha, vamos trocar os macacos. Eles tiravam um macaco que estava ali e colocavam um macaco novo. Esse macaco chegava, subia, descia, apanhava. Trocava o outro. Esse chegava, subia, descia, apanhava. Até trocarem todos os 5 macacos. O que a gente vê basicamente nessa experiência é o seguinte: por que aqueles macacos estavam batendo no outro? Não sei. Se eles pensassem, né, se eles conversassem, talvez seja assim: por que a gente bate quando o cara sobe? Ah, não sei, a gente chegou, já era assim, vamos continuar fazendo. A gente só sabe disso. Subiu, o pau quebra. É assim. Isso tem muito a ver com a gente, sabe por quê?
O homem tende a repetir o que os outros fazem, sem pensar, sem exercitar a mente. E muito do feminismo tem entrado dentro da igreja, e você tem tomado isso para dentro do seu coração, mesmo com o coração sincero, mesmo sem perceber. Muito das mulheres e dos homens têm se comportado como pessoas mundanas, mesmo dentro da igreja. É só você olhar o padrão de roupa que se vê na igreja e se vê no mundo. É a mesma coisa, não muda. Os relacionamentos que se vê na igreja e se vê no mundo, é a mesma coisa, não muda coisa nenhuma. Por que será? É porque se faziam assim, as pessoas continuam fazendo assim. Elas não vão para a escritura para saber o que a Bíblia diz a respeito de relacionamento, a respeito de roupa. Porque convenhamos, qual que é o padrão de roupa? Qual que é aquilo que você exterioriza? Olha, eu vou me vestir igual a Rebeca, igual a Raquel, igual essas mulheres da Bíblia, que cumpria de fato. Ou nesse calorão eu vou me vestir igual a Anitta. Que as pessoas não têm percebido o quanto do mundo tem entrado dentro da igreja. Você percebeu o quanto de mulheres têm negado a maternidade por conta do marxismo cultural, por conta do feminismo? Que hoje em dia as mães não querem ser mães. Eu não estou dizendo só no sentido de ter filhos, não. Muitas mães têm filhos, estão dentro de casa, mas ainda assim não são mães, não têm tempo, não educam, não criam. Passam para a avó, para a titia, para a creche, mas nunca tem tempo para as crianças. Por que será? Pode ter certeza, é por conta dessas coisas que têm entrado dia a dia na igreja. Isso aí tem desgraçado famílias e até o reino de Deus. O feminismo ele tem sido o tempo todo bombardeado na sua mente, seja através da escola. Se você estudou em alguma escola aqui do Brasil, a chance de 95% é de você ser de esquerda. Se você estudou numa faculdade, você é feminista, você não sabe? Não só por conta do ensino, a grande mídia é assim. Você percebeu como a mídia é feminista? Como a mídia tenta destruir o patriarcado, o governo dos homens? Eles são assim o tempo todo. Qual que é a grande ideia feminista hoje em dia? É a seguinte: olha, nós precisamos criar repúdio pela liderança masculina, que é o que a Bíblia diz, o homem lidera, o homem é o cabeça da casa. As feministas vêm e criam um repúdio a isso, ao patriarcado. Se você duvida, quantos aqui já assistiram pelo menos uma vez aquele desenho, Os Simpsons? Já assistiram? Acho que já, né? Quem que é a cabeça pensante da casa? É o homem? Não. Homer é um gordo, barrigudo, que só sabe arrotar e fazer coisa feia. O esteio da casa é Marge, a pensante. Qual que é a consequência? Um filho, Bart, desmiolado, sem eira nem beira. Tem um outro seriado, bem legal também. Todo mundo odeia o Chris. É muito engraçado, né? Você olha para o Júlio, o cara é um brutamão. O homem sorrindo dá medo, meu Deus do céu. Quem que manda na casa? Rochelle, a mulher. É ela que manda, é ela que governa. Tem até um outro, né? Olha o nome. Eu, a patroa e as crianças. Por isso, irmão, você não deve chamar sua esposa de patroa nem de brincadeira. Tem que consultar a patroa. Patroa coisa nenhuma. Eu não estou desmerecendo as mulheres, claro que não. Eu estou dizendo que isso você não percebe, mas isso tem destruído as famílias, a novela, o jornalismo, os esportes, é assim que funciona. E eu quero argumentar aqui, eu quero provar para você que o feminismo não trouxe privilégio para as mulheres. Muito pelo contrário, trouxe prejuízos infindáveis. O feminismo é uma das maiores pragas que já surgiu no mundo, inclusive dentro da igreja. O feminismo é a causa de muitas mulheres frustradas, angustiadas, tristes e sem famílias. O feminismo é a causa de muitos homens bananas e frouxos. O feminismo é a causa de muitos homossexuais, inclusive. Porque, convenhamos, se o homem não encabeça dentro de casa, o menino ele se espelha na mãe. É igual aquela historinha, né? O menininho chegou e falou assim: olha, meu pai bate no seu pai. O outro disse assim: grande coisa, minha mãe também bate no meu pai. O referencial de muitos meninos hoje em dia é a mãe. É a mãe que troca o gás, é a mãe que troca a lâmpada, é a mãe que faz compra, é a mãe que arruma o carro. Daí que o menininho olha: nossa, quando eu crescer eu quero ser homem igual a minha mãe. Eu não estou dizendo, é claro, né, de mães solteiras, se é um caso à parte, mas dentro de uma família comum é preciso que sim, cada um tenha os seus papéis. Eu quero argumentar aqui que você precisa escolher. Ou você é feminista, ou você é cristã. As duas coisas não dá. Não tem como. O feminismo, ele é uma afronta aos princípios cristãos. Por isso que ou você precisa conhecer de fato o que é a fé cristã,
de verdade, ou você precisa conhecer o que é o feminismo. Aqui em Efésios 5, diz a Escritura que o homem deve ser o cabeça. E ser o cabeça implica em morrer pela esposa, diz Paulo. Eu quero mostrar para você que historicamente é isso que tem acontecido. Que a mulher sempre foi privilegiada. A mulher sempre teve privilégios. E isso deve acontecer, inclusive hoje. Claro, deve acontecer. Mas quando o feminismo surgiu, na verdade, o que aconteceu foi acabar com os privilégios que as mulheres tinham. Eu quero passar alguns princípios aqui então, né? Primeiro princípio, na verdade eu quero desfazer algumas mentiras, né? A primeira mentira que nós temos é que mulheres eram confinadas e desprezadas. Talvez você aprendeu assim na escola. As mulheres de antigamente eram tratadas como bicho, confinadas dentro de casa, não podia fazer nada, eram desprezadas. Mentira! Já ouviu aquela historinha? Não, na antiga Grécia as mulheres eram escravizadas, elas ficavam no quartel general chamado lar. É isso que Betty Friedan e Simone de Beauvoir diz. É uma prisão, a casa, cuidar das crianças. Mas isso é mentira. É um absurdo dizer que as gregas eram confinadas, porque é o seguinte, se você ler um pouquinho da literatura grega, não precisa nem ir muito longe não. Por exemplo, leia a Odisseia, leia a Ilíada de Homero, você vai ver que não é verdade. No livro, a Odisseia de Homero, é interessante que diz a escritora que Helena, você sabe, né, a guerra de Troia é quase 10 anos de guerra. Milhares e milhares de homens morrendo. Sabe por quê? Sabe qual era o motivo da guerra? 10 anos de guerra? Uma mulher, Helena. Por conta de uma mulher, 10 anos de homem morrendo. Na história grega, enquanto Helena está em cima ali do palácio, assistindo seus dois maridos brigarem por ela, se matando, ela está simplesmente vendo de camarote. Como assim as mulheres então eram confinadas? Como ela assiste? A mãe de Heitor e suas damas também sobem ao muro para assistir a luta de Heitor com Aquiles. O ruim é que Heitor perdeu, né? Morreu. Mas como assim as mulheres eram confinadas, sendo que nós vemos relatos de mulheres gregas ajudando a lavoura, buscando água, trabalhando com parteiras. Na cultura grega, Paulo cita também, existiam até as ninfas, que eram as prostitutas cultuais. É claro, algo demoníaco. Mas como assim as mulheres eram confinadas e são sacerdotisas no templo? Consegue ver que é mentira? Essa historinha, as mulheres eram confinadas. Mentira. E várias obras de arte retratando mulheres em várias atuações. É só você acompanhar. E você então vai desfazer essas mentiras daquele professorzinho maconheiro da faculdade. Porque é isso que eles são. Só inventam mentira o tempo todo. As mulheres sempre foram desprezadas. Será? Talvez você já ouviu aquela historinha, né? Porque antigamente se caísse um cavalo numa vale, caísse uma mulher, eles tiravam o cavalo. Mentira. Biblicamente nunca foi assim. É tão sério que no livro de Juízes diz a Escritura que uma mulher foi estuprada. Por conta de uma mulher ser estuprada, uma guerra civil se instaurou. 65 mil homens morreram pela honra de uma mulher apenas. Então que história que é essa? As mulheres é desprezada. A mulher não vale nada. Como assim? 65 mil homens morrendo por conta de uma mulher estuprada. Mentira. Eu coloquei ali, no livro de Suzanne Venker, The War on Men, Guerra aos Homens, ela diz assim, como as mulheres eram consideradas inferiores se os homens levantavam-se diante delas e eram comissionados a morrer por elas? Não era assim que funcionava? As novelas de épocas antigas, como que era, meu irmão? Os homens estavam na praça sentados, levantavam uma mulher, passava uma mulher, ficava de pé, arrancava o chapéu para a mulher, abria a porta do carro. Hoje em dia é assim? É nada, fecha a porta no meio da mulher, deixava embora ser mulher. É por conta do feminismo, por conta disso que o cavalheirismo tem sumido. Eu tenho certeza, as mulheres preferiam como era antigamente. De fato, os homens eram comissionados a morrer por elas, eram cavalheiros. Os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Hoje em dia, não há muito respeito. Passa uma mulher na rua, o que eles fazem? Ô senhora, boa tarde. É assim? É nada. Ô, lá em casa! Ah, se eu te pego, ai, se eu te pego. É mais ou menos por aí, não é? As coisas têm mudado. Os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Isso soa falso? É porque te disseram que os homens têm a melhor parte. E que os homens levavam vidas excitantes no trabalho. E o trabalho antigamente, sabe como que era, né? Construir pirâmide do Egito. Olha que coisa maravilhosa, hein? Excitante demais, né? Pedras e toneladas, oh delícia.
Essa é a melhor parte, dizem elas. Enquanto as mulheres estavam presas com as crianças. É hora de essa visão fictícia da família morrer. Lembra do Titanic? Um fato real. A maioria das pessoas que se salvaram, quem foram? Mulheres e crianças. Sempre foi assim. O Hamas, o grupo terrorista, eles têm o hábito de fazer mulheres e crianças de escudo humano. É claro, sempre tem esses pontos fora da curva. Essas pessoas que não representam aquilo que nós acreditamos. Mas o Hamas, ele faz mulheres e crianças de escudo. Mas sabe por qual objetivo? Porque eles sabem, a partir do momento que uma mulher estiver na frente deles, Israel de forma alguma vai atirar, vai alvejar. Eles são tão sem vergonha, que Israel avisa quando eles vão bombardear algum lugar. Por exemplo, olha, região norte a gente vai bombardear. Tirem as mulheres e crianças. Israel faz isso. Sabe o que o Hamas faz? Coloca mulheres em cima dos prédios. Israel, consequentemente, aborta a missão. Então, que história que é essa? Que mulheres são desprezadas. Isso é uma falácia sem tamanho, sem tamanho. Pessoas com mínimo de decência, com mínimo, sempre vai proteger a mulher. Pode ter certeza. Como sexo mais frágil. Sempre vai proteger. Se você duvida, eu já fui bastante em presídio. Não preso, graças a Deus, né? Eu já fui bastante em presídio. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir também. Mas eles têm uma lei dentro do presídio. Imagina o seguinte, tem uma cela lá. Todo tipo de criminoso lá. Daí então, vai chegar outro. O pessoal canta a capivara do cidadão que vai chegar, né? Ô, fulano aí é traficante. Ô, sem problema, manda aí, é nóis. Um a mais, um a menos. Ó, vai vir aí o cara, é homicida, hein? Cuidado, hein? Ó, não tem problema, é nóis, deixa aí, tem lugarzinho pra ele. Ou o cara que vai vir é um serial killer, já matou um monte. Esse sem problema. É nós da fita, Ó, tá vindo um estuprador. Ah, que nem a pau, Juvenal. Aqui não fica. Não é assim que funciona? Meu irmão, eles que não têm moral nenhuma. Eles não aceitam homens que violam mulheres. Para que de fato você tire da sua mente essa historinha, né? Ai, a cultura do estupro. Já viu como você diz? Ai, vemos a cultura do estupro. Todo homem é como se fosse um estuprador em potencial. Um carniceiro. Ah, não vê uma mulher ficar louco. Isso é mentira. Historicamente nunca funcionou assim. Não é assim que as coisas funcionam. Segunda mentira. Segunda mentira que nós vemos. As mulheres ganham menos. Talvez você já ouviu isso aí, principalmente as propagandas políticas que tivemos esse ano. As mulheres ganham menos que os homens. E é verdade. Mas sabe como que eles fazem esse cálculo? Eles juntam o montante. Eles não interessam a idade, quantidade de horas trabalhada, função que desempenha, não tem problema. Junta tudo, homem e mulher, e dá em média 20% a mais para o homem mesmo. Se você juntar tudo. Mas se você fizer uma análise verdadeira, você vai ver que a mulher não ganha menos no mercado de trabalho. Porque, convenhamos, imagine que você fosse patrão, e você tem uma empresa, você precisa de 10 funcionários. Se as mulheres ganham 20% menos e produzem a mesma coisa, você ia contratar homem ou mulher? Mulher, não é? Os patrões só contratariam mulheres. Por quê? A mão de obra é a mesma, produz o mesmo. E eu tenho 20% de desconto, eu posso baratear o meu produto, ou eu posso quebrar o meu concorrente. É mentira. A diferença é que homens, de fato, se dispõem a serviços mais difíceis. Você já viu mulher que tem que ficar 40 dias embarcado no navio da Petrobras? Opa, conta comigo. Normalmente elas não têm essa disposição. Você já viu mulher trocando lâmpada de torre de energia, não sei quantos metros de altura? É difícil. Você já viu mulher desentupindo fossa de esgoto? Já viu feminista brigar por conta disso? Que história que é essa? Só os homens desentupem fossa de esgoto. Nós também queremos. Você não reclama, né? Absurdo. Você já viu alguma mulher formar no BOPE? Você sabe, o soldado BOPE ele ganha mais. Bem mais que um soldado convencional. Eu nunca vi uma mulher se atrever a fazer o curso de operações especiais da polícia. Por que será? Ora, porque elas sabem que lá não dá pra gente. Então, se levarmos em conta de verdade, veremos que os homens não ganham mais. Ganham esses que se dispõem a fazer outras coisas. Na medicina também não é muito diferente. A maioria das mulheres que formam em medicina, é difícil às vezes você ver muitas que são cirurgiãs, até tem, mas normalmente a mulher ela segue a predisposição. Você já viu tanto de pediatra mulher que tem?
É meio que natural, né? Eu não consigo perceber que mulher foi feita para cuidar de gente. É natural. Agora, pediatra, que eu saiba, ganha menos que cirurgião. É por conta disso, apenas por isso. Pastor, mas nós vemos injustiça, como por exemplo no futebol. Pô, no futebol tem muita injustiça, concorda comigo? Olha o tanto que os homens ganham, olha o tanto que as mulheres ganham. Eu acho que foi na 2016, Jogos Olímpicos, né, que teve aqui no Rio de Janeiro. 2016 teve um menininho que ficou muito conhecido. Ele tinha uma camiseta do Neymar, e o que ele fez? Ele riscou o Ney e o Mar, ele colocou o T e o A no final, ficou Marta. Nossa, virou notícia. Olha o menininho, acabou com o Neymar, valorizou a Marta. É um absurdo aquilo que o Neymar ganha e aquilo que a Marta ganha. E eu estou falando da melhor jogadora de futebol de todos os tempos. Eu não estou falando de qualquer uma, não. 5 vezes melhor do mundo. Só Marta, Cristiano Ronaldo e Messi. Ó, pega que a mulher tá, hein? Tá ruim? Ah, mas a Marta faz a mesma coisa que o Neymar. Meu irmão, se você entende um pouquinho de futebol, a melhor jogadora do mundo, mas não chega perto do Neymar. Não faz a mesma coisa de jeito nenhum. O cara é gênio. Por que ele ganha mais? Porque ele faz coisas que as mulheres não fazem. Se você acha injustiça, eu vou provar que você é injusto. Quantos aqui já assistiram pelo menos um jogo? As mulheres. Quantas mulheres aqui já assistiram pelo menos um jogo da última Copa do Mundo? As irmãs assistiram? Copa do Mundo ou não? Levanta a mão para saber. Irmãs. Assistiu, né? Copa do Mundo. Quantas irmãs já assistiram algum jogo da Copa do Mundo de futebol feminino? Hã? Ô, irmãs, vocês são injustas, hein? Sabe por que os homens ganham mais? É por isso. É porque até você assiste os homens. E não assiste as mulheres. Porque é a mesma coisa. Não é, meu irmão. Meu Deus. Ai, futebol de mulher tem que ter uma paciência. Pô, é um negócio seu, tem que me matar no pé. Mas vai lá para a lateral, Jesus amado. Ela dá um chute, parece que espirra o taco, vai lá para ponte que partiu. Não é a mesma coisa. Em contrapartida, olha os modelos. Você já viu tanto que a Gisele Bündchen ganha? Você já viu alguma mulher reclamando? Que injustiça, como pode a Gisele ganhar tanto e o Paulo Zulu ganhar menos? Não reclama, né? Sabe por quê? É porque, de fato, é cada um no seu quadrado. Um flui melhor de um lado, outro flui melhor do outro. É assim que funcionam as coisas. Convenhamos. Homens e mulheres gostam de ver mulheres bonitas. Você que é irmã vai falar, nossa, minha esposa já assistiu em jornal. Em vez de prestar atenção na notícia, presta atenção na roupa da mulher. Nossa, que sapato nude. O que é isso? É cor de comer? Nossa, olha a blusa. Mulheres gostam de ver mulheres bonitas. Homem é diferente. Homem não gosta de ver homem bonito, não. Espero que você não goste, né? Eu não gosto, Deus o livre. Mas é assim. Homens e mulheres gostam de ver mulheres bonitas. É por isso que tem que ganhar mais mesmo. Agora, mulheres não reclamam de aposentar mais cedo. Mulheres não reclamam de não pegar serviços perigosos. Mulheres não reclamam de licença maternidade. Acho que é 5, 6 meses, se eu não me engano. Do homem, quanto que é? Eu não sei, eu lembro que, né, pelo menos que eu trabalhava no quartel, era, acho que 5 dias, não é? Licença paternidade. E licença maternidade há quanto tempo? 5 meses, 6, por aí, né? E a mulher não reclama, percebeu? E está certa, tem que ter privilégio mesmo. É diferente, se por exemplo, lá na sua fábrica, você, mulher, se você faz a mesma função de um homem, e ganha menos que ele, daí você tem que quebrar o pau. Gospelmente falando, óbvio, né? Tem que correr atrás dos seus direitos, com certeza. Está fazendo a mesma coisa. O problema é que, às vezes, as mulheres não ganham tanto porque elas não se dispõem a serviços insalubres, a profissões mais arriscadas, né? Por isso. Terceiro. Volta só. Tira a foto. Não parece? Não, pode deixar então. Passa. Vocês dá para enxergar direito aí? We can do it. Nós podemos fazer isso. Terceira mentira. Os homens puniram a mulher deixando-as fora do mercado de trabalho. Isso é uma mentira propagada o tempo todo pela mídia e talvez você cresceu a vida inteira pensando que isso é verdade. Os homens deixaram a mulher de fora. Os homens quiseram ficar com a parte boa do negócio e deixaram a parte ruim da casa para as mulheres. Meu irmão, se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que trabalho sempre teve um sentido ruim. De fato, no sentido de peso. Trabalho no grego é ponos, que significa sofrimento. Trabalho não é mole, não. Tanto é que Hércules, ele fez algo errado e foi punido com 12 trabalhos.
tinha que tirar esterco, tinha que matar o leão de Nemeia. Olha, trabalho como fruto de punição. No Egito Antigo também era da mesma forma. Quem que normalmente era aquelas mulas de carga que carregavam peso para tudo que ela era? Mulher? Não. Homens. Homens trabalhavam de forma árdua, cavavam canais, construíam estradas, carregavam blocos, pedras que pesavam toneladas. Você já viu uma mulher na construção das pirâmides do Egito? Então que história que é essa? Como assim estamos privando a mulher da parte boa? Não estamos de fato deixando o melhor para elas, para que elas não venham se desgastar tanto quanto o homem. Quem que morreu na construção da muralha da China? Foi a mulher? Não, só homens. As mulheres sempre foram mantidas longe dos trabalhos mais horríveis. As feministas às vezes não conseguem admitir isso, mas sempre foi assim que aconteceu. Quando você vê na história mulheres fazendo serviço de homens, sempre foi por necessidade. Ou a família era muito pobre, então ela precisava ajudar na lavoura, por conta disso. Por necessidade. Se você vê, né, esse aqui é uma foto símbolo do feminismo. Rose Rebitadeira, olha o nome da mulher. Rose Rebitadeira. E o que elas estão dizendo é isso, né? We can do it. Nós podemos fazer isso? Ou seja, não, nós podemos fazer a mesma coisa que os homens fazem. Não podem. Fala para você, irmão, vocês não podem fazer o que nós fazemos. Porque fisicamente vocês são diferentes. Do mesmo jeito que nós temos habilidades que vocês não têm, as mulheres também têm muitas habilidades que o homem não tem. E é por isso que eles devem se completar e não competir. Alex Tocqueville, no seu livro clássico, A Democracia da América, ele diz assim: as mulheres nunca foram compelidas a executar o trabalho árduo dos campos. Nunca. Na América, as mulheres, a não ser em casos de necessidade, como eu falei, na guerra, por exemplo, os homens iam para a guerra morrer. Sabe o que acontecia com as mulheres? Aí umas tinham que ir para as fábricas fazer munição. Os homens voltavam da guerra, elas voltavam para casa. E as que ficavam trabalhando ainda, era sempre serviço burocrático, serviço mais tranquilo. Então as mulheres, elas não foram deixadas fora do mercado de trabalho como punição. As mulheres foram deixadas fora do mercado de trabalho como proteção. Historicamente foi assim que funcionou. O filósofo Olavo de Carvalho diz assim: as mulheres não conquistaram o direito de trabalhar, pois sempre tiveram. Elas perderam o direito de não trabalhar. Essa é a conquista do feminismo. A conquista de você sair, aguentar um patrão o dia inteiro, chato, metas inatingíveis, voltar para casa, ainda ter que cuidar do marido, da casa, das crianças. Você não precisava disso. E quarto, a vida sempre foi mais difícil para as mulheres. É outra mentira. A vida sempre foi mais difícil, a mulher sempre... Ai, tadinha delas. Mentira. Primeiro que a vida é difícil para todo mundo, meu irmão. Você acha que é só para a mulher que é difícil a vida? É nada, é difícil para todo mundo, pode ter certeza. Até no reino animal. A gente vê casos onde a mulher tem o privilégio, a fêmea no caso, e não o macho. Lembra da viúva negra? Namora com o marido vai embora. Morre. E ela fica. Até no reino animal é assim que funciona. Olha como funcionam os processos de iniciação masculino e feminino. Eu gosto da história dos espartanos, que o menininho com 7 anos era tirado de casa. 7. Só voltava para casa se voltasse com 18. Esses 10, 11 anos, ele passava por treinamentos duríssimos. Ele sentia frio, ele sentia fome, ele apanhava, ele era chicoteado em praça pública. Meninos de 10, 12 anos. E não podia nem chorar, escorreu lá, opa, não serve para ser espartano, não. Assim é. Na Arábia Saudita, eu ouvi uma vez um testemunho, onde os homens precisavam ser circuncidados. Você sabe o que é circuncisão? É como se fosse a fimose de hoje. É o corte ali, daquela pele que cobre a glande do pênis do homem. Hoje em dia tem cirurgia, maravilha, né? Da anestesia local, o cara não sente nada. Antigamente, era no machado, na faca. Imagina a dor que não era o negócio. Eu vi um testemunho uma vez na Arábia, onde tinha um rapaz que queria casar com uma moça. Então, ele foi levado para ser circuncidado perto da moça. E disseram assim para ele: se ele gemer, não casa com ele, não merece casar com você. Imagina o homem, ai, uma tremida de dor, meu Deus. E faca nele.
É assim que funciona. Hoje em dia também não difere muito. Normalmente nas faculdades, quando é o homem que passa, raspam a cabeça dele, fazem ele pedir dinheiro no semáforo, pinta ele. E a mulher também, põe ela para pedir dinheirinho lá, mas mexe no cabelo dela? Duvido. Não mexe. Isso não é privilégio? Óbvio que é privilégio. Como funciona aniversário de homem e aniversário de mulher? Eu, pelo menos, eu falo, não sou muito antigo, né? 33. Mas eu lembro, meu Deus, dia de aniversário era terrível. Eu morava num beco e tinha 2 casas, né? A minha e do meu primo. Dia do meu aniversário, meu irmão já tinha que sair meio patrulha, né? Eu não tem ninguém. Rapaz, meus amigos, filho do cão, ficavam esperando na esquina já. Aí vai vir, é ovo, é fubá, é trigo, é tudo, moleque. Eu ia para a escola, até no ar-condicionado, eu voltava, os infelizes estavam lá no portão. Como que eu vou entrar? Sabe o que eles faziam? Colocava ovo dentro da cueca. E pá, bica no traseiro, que não acaba mais. O universo masculino é uma maravilha, não é, irmãs? É assim que é aniversário de homem. E aniversário de mulher, como que é? Mãe, meu aniversário. Quer pizzaria com as suas amigas? Amor. Papai leva, paga e traz. É diferente. Você não vê mulheres em lugares precários, como, por exemplo, na década de 80, na Serra Pelada. Extração de minério, de ouro. Você não vê mulheres. Tem a foto ali? Põe ali, por favor. Eu não sei se vai dar, irmão. Puxa vida, né? O multimídia não colaborou. Depois eu ponho no grupo do WhatsApp para você ver melhor, tá bom? Centenas, milhares de pessoas. Nenhuma mulher. Morria cerca de 10 a 15 pessoas por dia por conta da violência. Nenhuma mulher. Por quê? As mulheres estavam em casa. Acho que tem outra ali também. Acho que não vai aparecer também, né? É só essa aí, ó. É só os homens carregando terra para cima e para baixo o tempo todo. Saquinho de 50 quilos era fichinha, era o dia inteiro carregando essas coisas. E não só isso. Extração de minério, quantos pegaram doenças por conta do mercúrio, né, que usava ali para separar os metais, e aquilo era tóxico. Morriam, ficavam doentes, pegavam câncer. É interessante que você não vê mulher aí. Está certo, não tem que ter. Quem tem que se lascar desse jeito é os homens. Nós somos comissionados para fazer essa coisa. Eu sei que você, por conta de ter delegacia de proteção à mulher, e tem que ter mesmo, mas você sabia que as vítimas de homicídio, de cada 10, 8,5 são homens? Mas as de delegacia de proteção à mulher, claro, tem que ter. Mas morrem muito mais homens, é isso que o IBGE diz. Qual que é a expectativa de vida da mulher? 78. Do homem, 71. E ela ainda aposenta mais cedo? E você quer dizer para mim que a mulher não tem privilégios? É claro que tem. No exército, nas forças armadas, não tem alistamento obrigatório para a mulher. Tem para os homens. Eu lembro quando eu entrei em 2004, eu ouvi um cabo dizendo assim, aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Irmão, pior que é, viu? O negócio é tenso. É frio, é fome, é sede, é sono. Agora em Israel, ali o alistamento é obrigatório para ambos os sexos. Daí você vê a diferença. Por exemplo, a obrigatoriedade para as mulheres, 22 meses. Para os homens, 36. A mulher tem privilégio. Se a mulher se negar por motivo religioso, dizendo, olha, eu não quero ir por conta de religião, ela não precisa nem explicar. Não vai servir. O homem não, precisa ter um motivo consubstancial. Só a partir do ano 2000 foi permitido para uma mulher participar de uma unidade de combate em Israel. Só no ano 2000. A partir do ano 2000 as mulheres tiveram o privilégio, sabe do quê? De irem para a frente de batalha, tomar um tiro de fuzil no meio da cara. De pisar numa mina e ter o seu corpo amputado ou se explodir. De ver companheiros e companheiras serem mortos na sua frente. Privilégio, né, que elas alcançaram. Porque eles dizem que isso é privilégio. Em 2001, uma mulher foi ferida e as feministas, com razão, disseram assim, a mulher não deve fazer esse tipo de serviço. A mulher deve fazer serviço mais leve, burocrático. E de fato foi assim que aconteceu. E é assim que deve ser. Nós devemos preservar a mulher em tudo. Não só no nosso país, mas na igreja. Uma igreja séria é uma igreja que prioriza a mulher. É uma igreja que protege as mulheres.
Um dos motivos que nós não temos pastoras, sabe qual é? É porque nós amamos as irmãs. É porque nós queremos proteger as irmãs. Um dos motivos que nós não temos pastoras é porque nós entendemos que ser pastor é vocação. Não só vocação, ser pastor é fardo, é pesado, é desgastante. Nós amamos tanto as irmãs que nós não queremos que elas ajudem pessoas durante anos e depois essas pessoas saiam da igreja falando mal delas. Nós amamos as irmãs e é por isso que nós não vamos admitir que haja pastoras em nossa igreja, porque biblicamente não é assim que funciona. Nós amamos tanto as irmãs que nós não queremos que elas carreguem o fardo de serem ladras, porque é isso que nos chamam. Você se dedica, você sai do seu serviço, você ganha menos e você é tido como ladrão. Não queremos que as nossas irmãs passem por isso. Não queremos que as nossas irmãs tenham mais preocupações do que os seus próprios problemas. E nós cremos de fato que isso é amor. Não vamos permitir pastoras nem mulheres na liderança da igreja, sabe por quê? Porque nós acreditamos que essa é a forma bíblica de falar. Nós amamos vocês, irmãs. Vocês são importantes para nós. Deixando bem claro, eu não estou aqui reclamando do meu trabalho de forma alguma. Deus fez o homem para aguentar essas coisas. E de fato é assim que acontece. Você acha que de fato a mulher tem o mesmo emocional do homem? Não tem. Não tem. Olha, eu já conversei com um casal, vários casais. Daí tá lá. A mulher começa falando dos problemas do marido. Ai, porque meu marido é isso, é aquilo, é que não sei o que. O homem, melhor. Aguenta. Daí o marido começa a falar. Pastor, mas a minha esposa fez isso, aquilo. Você não me ama, para que falar desse jeito? Ai, meu Deus do céu. Psicologicamente é diferente. Você sabe que é. Como eu disse, eu não estou aqui de forma alguma reclamando. Não estou. Mas eu quero dizer para você que ser pastor é desgastante demais. Não quero que vocês me tratem melhor por causa disso. Claro que não. Não é um desabafo, pode ter certeza. É uma forma de mostrar que nós amamos as irmãs. E por isso nós aguentamos as coisas mais difíceis, para que vocês não venham passar por isso. É isso que a Escritura diz. Por isso que nós não permitimos pastoras. Eu coloquei, acho que para encerrar, tem uma mulher chamada Ana Prestes, comunista de carteirinha, né? Para variar. Não sei se dá para ler aí. Ela fez um poema com base no feminismo, é óbvio, né? Ela diz assim: de uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também penso eu. Na história da humanidade já houve muita confusão, mas sempre que busco os atores, vejo homens, mulheres não. Será que a mulher se esconde das páginas da história? Ou será que os homens que não dividem a vitória? Consegue ver? É uma poesia bonita, mas totalmente feminista, dividindo o homem e a mulher. Eu creio que o poema correto seria diferente, né? Põe lá, por favor. Seria assim: de uma indignação com a mentira, este poema nasceu. Qual o sentido da mulher? Pensa você, responde o meu Deus. Na história da humanidade, nada foi mais óbvio que por causa das mulheres, muitos homens vieram a óbito. Se protegê-las é considerado machismo, aceitaremos tal infâmia com cavalheirismo. Eu creio que essa é a forma correta. Paulo é machista, muitas mulheres dizem. Não. Ninguém priorizou mais as mulheres do que Paulo, do que Deus, do que as Escrituras. Porque, convenhamos, é ilógico o homem dizer que ele odeia a mulher. É uma coisa sem cabimento, sem fundamento nenhum. Eu olho pelas irmãs, são bênçãos. Mas olho para minha mãe. Falei, puxa, ela me deu a vida, meu Deus. Como que eu vou dizer que os homens são superiores a mulheres, sendo que, com a exceção de Adão, todos nós viemos de uma mulher? Eu olho para minha esposa, sem sombra de dúvida, depois da salvação, foi a maior bênção que Deus me deu. Através dela, eu tive 3 filhos. Por enquanto não tenho menina, né? Tem 3 meninos. Não sei se Deus vai me dar a graça de ter uma menina. Mas se eu continuar só com homens, eu vou continuar fazendo o que eu faço. E sabe o que eu faço constantemente? Eu ensino meus filhos a amarem e respeitarem as mulheres. Constantemente.
eu tento demonstrar isso para eles, amando a mãe deles, respeitando a mãe deles, de fato fazendo o melhor que eu posso para a mãe deles. E todo dia ensino a eles. Uma das primeiras coisas que eles têm no pedido de oração deles é pela esposa. Orem todo dia por uma esposa. Orem todo dia para que Deus coloque uma mulher de Deus na vida de vocês, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Respeitem as mulheres. Constantemente, às vezes, né, nós estamos ali comendo no almoço, e a minha esposa serve a comida, coloca no prato deles, uns maiores já pega, coloca no prato deles. Eu sempre falo para eles, está vendo isso aqui? Eles já dizem assim, já sei, pai, a gente tem que orar para Deus dar uma esposa desse jeito. Uma esposa que não seja mulher apenas no gênero, mas que cumpra suas missões, de fato, como mulher, como auxiliadora. Eu já bati várias vezes nos meus filhos, mas eu acho que a surra mais forte que eu dei neles foi um dia que desrespeitaram minha esposa. Eu não vou aceitar. Falar de qualquer jeito com a minha mulher não vai. Literalmente, apanharam e muito. Eu sei que eles estão crescendo, e um dia eles vão estar grandes. E se depois de grande desrespeitar a minha esposa, eu tenho um pacto com ela. Eu tenho uma aliança com ela, que eu disse assim para ela, até o final da vida eu estou com você, até que a morte nos separe. E eu disse isso para minha esposa, eu não disse isso para os filhos. Os filhos, não sei, eles vão embora. A esposa até o final. Então, se depois de grande algum deles não se adequar àquilo que eu coloco dentro da minha casa, ao respeito à minha esposa, eles vão embora. Não vão ficar dentro da minha casa falando com a minha esposa de qualquer jeito. Eu creio que dessa forma nós ensinamos as crianças a valorizarem as mulheres. É por isso que eu chamo minha mãe de senhora. Ela nunca cobrou isso de mim, nunca. Porque eu acho que é o mínimo de respeito, né? Mãe não é amiguinha. Ai, mãe, você... O quê? Formou na escola com a mãe agora? Tinha uma irmã chamava a mãe dela de véia. Fala, véia. Irmã do céu. Dá até tremedeira na hora que eu ouvia chamar a mãe dela de véia. Oh, Jesus amado. Por isso que eu não sou Deus, né? Senão a gente já tava passoreando na irmã já. Mas é o mínimo. Sua mãe carregou você 9 meses na barriga. Sua mãe trocou inúmeras fraldas. Sua mãe muitas vezes ficou sem dormir para que você dormisse. Pastor, mas minha mãe não fez nada disso. Minha mãe foi apenas uma chocadeira, colocou no mundo e largou para a avó. E daí? Isso não diminui nada o respeito que você deve ter com ela. Continua sendo sim senhora e não senhora e pronto, acabou. Não se fala de igual para igual com mãe. Eu creio que se nós de fato entendermos o que a Bíblia diz a respeito da mulher e priorizarmos elas do jeito que devem ser, as nossas famílias vão ser transformadas. Teremos meninas que se formarão mulheres diferentes daquilo que nós temos visto. Olha o que o feminismo tem feito hoje em dia. O feminismo só tem acabado com as famílias, você percebeu? A guerra que é dentro do lar. Eu fico vendo, eu acho absurdo. É casado, marido e a esposa. Um tem uma conta, o outro tem outra conta. Como assim? Você não consegue ser unido nem na conta, vai ser unido depois, na cama. É de jeito nenhum. É o meu dinheiro e o dinheiro dele. Olha que absurdo. A Bíblia diz que tem que ser uma só carne, mas não consegue ser uma só conta. Não tem, é nosso dinheiro. É nossos filhos. É nossa casa. E a praga do feminismo tem frustrado muitas mulheres, muitas famílias. E muitas famílias estão deixando de ser constituídas por conta do feminismo. Se você duvida, uma vez eu vi um cartazinho, né, do menininho, é óbvio que a mãe dele, feminista, esquerdista, que escreveu. Ele com um cartazinho assim, como mãe feminista eu não cresço machista. Eu falei, imbecil, você nem nasce. Mãe feminista não precisa de homem, você vai nascer de que jeito? Ovo? Vai botar você, chocar? Mulher é o sexo privilegiado. E nós devemos sempre dar prioridade a elas. Para encerrar, criança às vezes gosta de colocar a gente meio numa sinuca de bico. Uma vez eu estava em casa, meu filho fez a seguinte pergunta: pai, se nós estivéssemos no avião, a mente da criança, né? Tivesse no avião, e o avião começasse a cair, tivesse um paraquedas só no avião, pai,
e tivesse nós todos aqui, para quem o senhor dava paraquedas? Imagina 3 crianças, mulher, quer colocar a gente. Eu disse assim para ele: para sua mãe. Claro. Pai, mas e eu Samuel, eu Arthur. Vai morrer, vai se explodir lá embaixo. Eu também. Acabou nós. Sua mãe vai salvar. E que Deus nos dê a graça que, se de fato um dia puder fazer isso, verdadeiramente nós tenhamos a coragem e a hombridade de fazer. Priorizar a esposa, priorizar as mulheres, porque é isso que a Bíblia ordena a nós, homens. Amém, irmãs? Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar então, por favor?